Meus irmãos, hoje pela manhã eu compartilhei aqui com os irmãos o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8, e lá no finalzinho de manhã do Evangelho de Lucas, capítulo 18, não é o texto de hoje, mas no versículo 8 vai dizer assim: no versículo 8 do capítulo 18, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O texto do Evangelho de Lucas está fazendo uma pergunta a seus ouvintes e uma pergunta a todos nós em nossos dias: se o Filho do Homem, quando vier, se ele vai achar fé na terra. E aí eu pergunto para os irmãos a mesma pergunta que eu nos fiz hoje pela manhã, faço hoje à noite: será que quando o Filho do Homem vier, porque ele ainda não voltou, né, na sua segunda vinda na parúzia, será que quando ele vier, ele vai encontrar fé em nós? Será que ele vai encontrar fé na Igreja Batista no Guará 2? Será que ele encontrará fé na vida de cada um de nós? Será que ele encontrará fé no Guará? Será que ele encontrará fé em Brasília? Será que ele vai encontrar fé? Será que estamos nutrindo a nossa espiritualidade? Será que estamos vivenciando o melhor de Cristo, do seu Evangelho? Será que temos nutrido a nossa vida com fé? Ou estão desanimados alguns que aqui possam estar? E a palavra de hoje de manhã foi: não desanime da fé, não desanime da sua espiritualidade, fortaleça a sua fé. Por quê? Porque Jesus está voltando, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e é sobre a volta de Jesus que nós estamos a meditar nesta noite. Se de manhã a pergunta feita foi: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, em nós? E aí eu pergunto para os irmãos, vamos lá, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 24 em diante. O pastor Robertson não está aqui conosco. O pastor Roberto está pregando na primeira igreja batista do Recanto das Emas, igreja co-irmã dessa, presidida pelo pastor José Astério, um amigo nosso. Então hoje o pastor está compartilhando a palavra lá na PIB do Recanto das Emas. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículos 24 em diante, diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. O objetivo aqui não é fazer os irmãos chorarem, sentir friozinho na barriga. Não vou trazer nenhuma revelação nova. Tudo quanto Deus tinha para revelar, Ele já revelou aqui, do Gênesis ao Apocalipse. O que nós precisamos pedir como servos e servas de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude na interpretação desta revelação, a entender esta revelação e aplicar aos nossos dias. Amém? Sem firula, sem enfeite, é só a palavra de Deus, é ela que basta, é ela que nos alimenta. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor continue sendo entronizado, que o Senhor continue a ministrar o coração de cada um de nós, ao meu e dos meus irmãos. Não queremos ouvir nenhuma voz
que não seja a voz do teu Espírito Santo ministrando a cada um nesta noite, nos fazendo pessoas ajustadas, equilibradas, pessoas santas do Senhor, pessoas que esperam desejosas o noivo como igreja imaculada. Não queremos ouvir nenhuma voz que não seja do Senhor a falar conosco. Essa é a minha oração, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Meus irmãos, temos aqui uma porção dos evangelhos, mais precisamente do evangelho de Marcos. Marcos não foi escrito por um apóstolo, ou por algum daqueles que faziam parte do colegiado dos 12 apóstolos. Marcos aqui é João Marcos. Ele redige este evangelho. Ele era discípulo dos apóstolos, conviveu com os apóstolos de Jesus Cristo, Pedro mais precisamente. E este evangelho que nós temos aqui é o evangelho mais velho, ok? O evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de João foram evangelhos escritos posteriormente. O evangelho propriamente dito, ou o primeiro evangelho escrito, ele se perdeu, nós não temos. É o evangelho que a teologia chama de evangelho Kellen, ou evangelho evangelho desconhecido. Nós não sabemos quem foi o autor e não sabemos onde ele está, ele se perdeu. Então, o evangelho de Marcos, ou a comunidade de Marcos, eles têm acesso a esse evangelho, chamado de evangelho Este evangelho, evangelho de Marcos, que nós, assim como a tradição acredita que foi João Marcos que escreveu, porque teve acesso ao outro evangelho, e também tudo quanto os apóstolos de Jesus disseram, e aquelas pessoas que estavam próximas a Jesus, ele redige essa mensagem. E essa mensagem, ela é redigida, ela é escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, por volta de 70 anos depois do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, 70 anos depois, este evangelho que nós temos, ele foi escrito. A maioria, todos os apóstolos de Jesus, ou pelo menos boa parte deles, com exceção de João, já haviam partido dessa para melhor, já estavam com Deus, tiveram mortes terríveis, alguns foram decapitados, outros foram partidos ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo. João foi o único que se safou, teve ali um ataque cardíaco, morreu com quase 100 anos de idade, e graças a Deus que a igreja não pediu que perpetuasse os anos de João, Imagina, viver com 100 anos de idade, dependendo do SUS da época, seria terrível, mas Deus o levou. Eu estou dizendo que este texto teve 70 anos de distância e foi escrito, e que muitos dos apóstolos não estavam mais vivos, e muitas das pessoas que vivenciaram os milagres de Jesus e que conviveram com Jesus também não estavam mais vivas. Mas as pessoas que conviveram com Jesus, que fizeram parte do ministério de Jesus, do primeiro dia de nascido de Jesus até o dia em que este livro foi escrito, todos eles tiveram acesso a esta perícope que acabei de compartilhar com os irmãos, a parábola do sermão profético sobre a grande tribulação. Então o Senhor está falando, o Senhor está ministrando, Marcos está sendo usado por Deus para trazer a memória dos seus ouvintes, a memória daqueles que fazem parte do seu núcleo eclesiástico ou do seu núcleo social, que o fim está perto. Mas como é que viveram os nossos irmãos no primeiro século? Ouvindo de Jesus, ouvindo dos apóstolos, dia após dia, que Jesus estava voltando, mas Jesus não veio. Primeira semana em nada, segunda semana em nada, terceira semana Jesus não vem, o primeiro ano da morte do Senhor ele não voltou, segundo ano, terceiro ano, agora morre Mateus, morre fulano de tal, morre Beltrano, e essas pessoas não estão vendo com seus olhos a vinda gloriosa do Filho do Homem, daquele que disse que iria nos preparar lugar, e eles não estão vendo isso. Como que os nossos irmãos há quase 2000 anos atrás estavam vivendo? Como é que eles estavam vivenciando a sua fé?
Será que eles estavam esperançosos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estavam esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estavam se guardando para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estavam buscando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estavam falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ou eles desanimaram? Ou eles estavam desanimados, acreditando que Jesus não voltaria mais, e os propósitos e os objetos de desejo, de anseio, ou o propósito de buscar ao Senhor ficou em segundo plano. Jesus não veio, então agora eu vou cuidar da minha vida, vou procurar agora melhorar a minha situação, vou agora tender as minhas forças, vou caminhar por esse caminho, porque Jesus vai demorar e ele não vai voltar por agora. Será que hoje, em nossos dias, não estamos vivendo como os nossos irmãos, talvez lá do passado? Será que alguns de nós estamos acreditando que Jesus não vai vir? Ele demorou demais e já não falamos mais sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Isso talvez não importa mais para a igreja, talvez isso não importa mais para a nossa espiritualidade, para os nossos dias, porque estamos acomodados do jeito que estamos vivendo, ou com o mundo, ou no mundo que estamos inseridos. Será que nós estamos nos acomodando, ou tomando a forma do mundo? E aí nós nos lembramos das palavras de Paulo, quando ele diz lá em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas procurem a renovação a cada instante. Então o Senhor Jesus está profetizando, falando como será os finais dos tempos, para que aquelas pessoas pudessem nutrir, para que aquelas pessoas pudessem ter a certeza que o fim está próximo. Meus irmãos, hoje estamos mais perto do retorno de Jesus Cristo do que os nossos irmãos estavam há 2000 anos atrás. Jesus está voltando. Talvez esse silêncio seja inquietante. Também, se todos aqui dissessem glória a Deus, aleluia, ao dizer que Jesus está voltando, eu também ficaria preocupado. Porque nós precisamos pensar realmente e não sermos levados pela emoção, mas nós precisamos ter a certeza que Jesus está voltando. E o que é que Jesus espera de cada um de nós? O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você? Meus irmãos, eu quero dizer a cada um dos irmãos que aqui estão, inclusive a minha pessoa, que o Senhor vai requerer no dia do juízo, não é a tua vida na minha vida, não são a sua trajetória de vida, não são as coisas que você fez, mas a minha trajetória de vida, as coisas que eu fiz ou que eu não fiz, é isso que eu vou ter que prestar contas diante do Senhor. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós como cristãos, não podemos ver como castigo, ou algo que o Senhor vem para nos castigar, não. O que nós precisamos entender da volta de Jesus, ou do retorno de Jesus, ou da segunda vinda de Jesus, é que Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar os lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele vem buscar os seus filhos e suas filhas, filhos benditos do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Ele virá ao nosso encontro de braços abertos para nos abraçar e enxugar todas as nossas lágrimas. É assim que eu espero a vinda do Filho do Homem. É claro que a vinda do Cristo, a vinda do ressurreto, ela não me traz incômodo nem medo, porque eu pertenço ao Senhor. Mas ela deve causar tremor e temor para aquele que não está andando com Deus, para aquele que não está nos caminhos do Senhor, para aquele que está mergulhado numa vida pecaminosa, numa vida de pecado. Esse sim precisa se preocupar. O texto lido vai dizer no versículo 24: naqueles dias, nos dias que estarão por suceder, depois daquela aflição, o sol escurecerá
E os cientistas estão gastando tempo querendo estudar o Sol, estudar os cosmos, estudar todas essas coisas. Estão se falando sobre aquecimento global. É claro, nós não podemos deixar de cuidar da Terra, do planeta Terra, a nossa casa comum. Mas a Bíblia diz que o Sol vai perder o seu brilho, o Sol vai perder o seu calor. Essa é uma verdade bíblica, é isto que a Bíblia está dizendo. Ele não mais vai iluminar o planeta Terra, ele não mais vai aquecer o planeta Terra, ele não vai mais prover vida no planeta Terra. A Bíblia está dizendo que o Sol, ele vai escurecerá. A lua não dará a sua luz, ela não irá refletir mais a luz do sol, não vai clarear. Se o sol, e aí o sol serve para nos falar dos anos, a lua não terá como objeto de nos falar os meses, lua cheia, lua minguante, não haverá mais isso. Perderá o seu sentido, o sentido do sol, o sentido da lua. E no versículo 25 vai dizer: e as estrelas cairão do céu, elas vão cair, todas elas são incontáveis, são milhares e milhares, e o texto diz, e eu acredito nisso, que todas elas vão cair. O céu vai perder o seu brilho, a lua vai perder a sua finalidade, as estrelas vão cair, porque estão nos céus e os céus serão abalados. Por que o céu vai ser abalado? Ele vai ser abalado por causa da vinda do Filho do Homem, porque ele será a luz definitiva, ele será aquele que vai acalentar os seus filhos e filhas, e nenhum astro, nada estará acima do Senhor Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho Jesus Cristo. Ele virá em glória, o Filho do Homem virá nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos das extremidades da terra, até a extremidade do céu. Versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. O Senhor está falando a pessoas que sabiam sobre agricultura. Eles sabiam ali que quando a figueira estava brotando, o verão estava próximo. Quando a figueira perde as suas folhas, o inverno está próximo. Quando começa a brotar nas árvores, nas folhagens, nas flores, começam a brotar os botões, nós sabemos que a primavera está próxima, que o verão está próximo. O que o Senhor está dizendo é que todas as aflições que nós estamos vivenciando nos dias atuais, tudo que nós estamos vendo, ouvindo e vivenciando isso em nosso contexto, tudo isso está apontando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quando Ele virá, mas sei que Ele virá, isso é certo, para resgatar a tua igreja, resgatar a igreja dele. E nós precisamos estar precavidos, nós precisamos estar vigilantes, porque não sabemos o dia e nem a hora. Precisamos estar atentos. Assim também, versículo 29, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor, ela é atual. Ela serviu para esses irmãos há mais de 2000 anos atrás. Ela serve para a igreja de hoje. Ela serviu para os irmãos que não tinham celular, não tinham internet, dependiam das cartas, dos escribas. Ela é a mesma palavra hoje que serve para a igreja, pois ela não vai passar. Já vimos quase de tudo nessa vida, não é? Se dessemos aqui a possibilidade de falar o que já vimos, eu já vi um tênis que você tirava a parte de cima e só trocava a parte de cima. Se eu não me engano, tinha um nome, era um tênis com zíper, não é? Já vi Headley, muita gente pedir para os pais Headley porque a moda era o Headley.
E o Headley saiu de moda. O quichute foi uma moda na minha infância. Todo mundo queria ter um quichute, todo mundo queria soltar aquela tela, aquele alambrado com quichute. Todo mundo desejava uma bola dente de leite. O bambolê já foi uma febre entre as meninas da minha época. As roupas, boca de cinto, né, os cabelos, Chanel e tantos outros tipos e tantos outros cortes, tudo isso passou. O que era moda ontem não é moda hoje. O que foi moda ontem pode voltar a ser moda hoje. Mas uma coisa não mudou: a promessa de Deus, a sua palavra, e Ele vai voltar. A palavra é uma palavra exortativa. É uma palavra que ela precisa mexer com as nossas estruturas, mexer com a nossa espiritualidade, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, ou quando Ele nos chamará para perto dEle. Porque quando nascemos, a Bíblia nos diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, para alcançar coração sábio. A Bíblia não nos fala para aprender a contar os nossos anos, são os dias. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Jesus havia dito no Sermão do Monte: basta o seu dia, o seu próprio mal. É o dia é hoje, o dia para ser vivido é hoje. Há poucos dias atrás, estávamos aí recordando o dia de finados, o dia dos mortos, que muito nos ensina, se é cristão e deixa isso para lá, esse dia nos traz um alerta sobre a nossa finitude, sobre a nossa fragilidade, que um dia todos nós iremos morrer e daqui nós não levamos absolutamente nada. Nu viemos e nu partiremos. E esta é a grande verdade. A cada dia que se passa, a cada hora que se passa, nós estamos caminhando para o nosso encontro com o Senhor. Ou Ele virá ao nosso encontro, ou nos chamará ao encontro dEle. Estamos prontos? Estamos preparados? Estamos como as noivas vigilantes que estavam com as suas candeias com óleo, com azeite, com as roupas brancas para o encontro do noivo? Porque vivemos dias difíceis. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. É tempo de buscar a santidade, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de viver uma vida piedosa diante do Senhor. É tempo de recomeçar, é tempo de reconciliação, é tempo de ter a certeza que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não irá passar. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar cantando. Após o cântico estaria orando e assim estaremos nos despedindo nesse momento de culto. Vamos caminhar em fé, crendo que estamos próximos da chegada do nosso Senhor, esperançosos em receber o abraço de Deus. É assim que nós devemos caminhar. Ele está voltando, gente. Ele está voltando para nos resgatar. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Nunca se esqueçam disso. Nós pertencemos a Jesus. Fomos comprados com preço de sangue vertido no Calvário. E cada um de nós somos vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores, porque Ele venceu a morte em nosso favor. Nós pertencemos ao Senhor e nós precisamos estar alicerçados nessa esperança, para que quando o Filho do Homem vier, Ele encontre fé no coração de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito grato pela Tua palavra ministrada a nós, pela vida de cada irmão, cada irmã. Nós louvamos por essa promessa grandiosa, que a Tua palavra não vai passar, e que o Filho do Homem virá para buscar cada um de nós, buscar o povo escolhido, o povo de Deus, espalhado por esses rincões do mundo. Em nome do Senhor Jesus, nos faça ficar vigilantes, buscando sempre a santidade, vivendo, Senhor, melhor, em nome do Senhor Jesus, para que possamos estar prontos para a Tua chegada, ou prontos para nos encontrar com o Senhor. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Conceda uma semana abençoada a cada um dos nossos irmãos, a cada família que aqui está. O Senhor conhece as aflições, o sofrimento, as demandas, e que o Senhor possa ministrar o coração
e nós ministramos aqui nesta noite vitória sobre os seus filhos e filhas, em nome de Jesus, unção do Senhor, graça do Senhor, prosperidade do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que possamos ser guardados de todo mal, de todo acidente, em nome do Senhor Jesus. Nos leva em paz para os nossos lares, protegidos e guardados pelo Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém.